Certo? Hoje nós vamos falar sobre sequências de Cauchy, que é uma classe especial de sequências. Não no conjunto dos números reais, porque no conjunto dos números reais, uma sequência de Cauchy é a mesma coisa que uma sequência convergente. Então, sequências de Cauchy. Esta equivalência que eu acabei de citar, a gente vai provar no finalzinho dessa aula. Esse seria o último tópico, né? Então eu vou começar com a definição formal, depois a gente vê uma versão, digamos, intuitiva da definição, ou uma interpretação dessa definição. Daí a gente vê alguns exemplos e já parte para provar alguns resultados a respeito de sequências de Cauchy. Então, definição. Então, uma sequência a n é dita de Cauchy, né? É chamada uma sequência de Cauchy só uma observação, o livro do Elon, aquele fininho pelo menos, ele fala muito pouco sobre sequências de Cauchy. A definição de sequência de Cauchy ele coloca como um exercício seguido por uma série de coisas que você tem que provar. Por exemplo, ele dá a definição e daí ele deixa como exercício para você provar que toda sequência convergente é de Cauchy, que toda sequência de Cauchy é limitada e depois que toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy. Então tudo que a gente vai fazer aqui, o Elon ele deixa como exercício no livro dele, tá bom? Então pode ser que você não encontre esse tópico lá no meio do conteúdo, então vai lá na listinha de exercícios de sequências, provavelmente está lá. Então uma sequência n é chamada uma sequência de Cauchy se para todo epsilon maior que zero existe uma posição na sequência, existe um n0 natural, tal que m e n maior ou igual que n0, eu só tenho dois elementos que estão em posições a partir desta, então a distância entre eles, a distância entre esses dois elementos, deixa eu escrever assim, n menos am é menor do que epsilon. Então, dado um epsilon maior que zero qualquer, não existe uma posição na sequência tal que, se eu pego quaisquer dois elementos a partir daquela posição, a distância entre eles é menor do que epsilon. Notem que essa é diferente da definição de sequência convergente, né? Porque a sequência convergente, os elementos da sequência, a partir de uma certa posição, estão a uma distância de um certo A, que é o limite da sequência, que é menor do que epsilon. Aqui não. São os elementos da sequência, né? Estão a uma distância uns dos outros, que é menor do que epsilon. Então, vamos para a intuição primeiro, né? A intuição seria como você explicaria isso para uma criança de 5 anos? Porque se você não vai usar esses termos para explicar o que é uma sequência de Cauchy para um estranho, né? Para uma pessoa que não está acostumada com a notação matemática. Você vai explicar assim, uma sequência é uma lista infinita de números, né, cujos termos, a partir de uma determinada posição, estão tão perto uns dos outros quanto você queira. Mais ou menos nessas linhas é o que eu vou escrever aqui. Então, uma sequência de Cauchy é uma sequência em que os termos estão tão próximos uns dos outros, né? Tão próximos uns dos outros quanto se queira, né?
Isso parece nome de gente, né? Quanto? Basta que você tome esses termos, né, suficientemente distantes. Tem uma definição que é chamada de cauda da sequência. Você pega um número natural suficientemente grande, aí todos os termos, a partir daquela posição, você diz que pertencem à cauda da sequência. Essa noção é importante porque, eu não sei se vocês lembram, assim quando a gente falou sobre sequência convergente, eu falei, olha, não importa o que acontece com a sequência no início. Se a partir de uma certa posição os termos se aproximam indefinidamente de um certo valor, então a sequência converge para aquele valor. Não importa se os primeiros termos são, sei lá, 1000, 5000, 10.000, aí depois ela começa, né, a se aproximar de um determinado número a partir de uma certa posição. Então, tão próximos uns dos outros quanto se queira para termos em posições suficientemente grandes, né, em posições suficientemente. Eu não sei se eu coloco grandes ou distantes. Posições, eu vou colocar distantes, daí fica mais intuitivo ainda. Vocês entendem, distante significa que eu estou tomando lá bem longe do termo inicial da sequência. Lembra, essa definição intuitiva não é algo para você memorizar, tá bom? É algo para ajudar você a entender o que significa esta definição aqui. O ideal seria que vocês construíssem a própria versão intuitiva da definição de vocês. O que vocês entendem quando vocês leem o que está escrito aqui? Isso é o que vai produzir essa versão intuitiva para vocês. Escrevam a própria versão intuitiva de vocês. Isso vai ajudar vocês a entender a ideia do que é, de fato, uma sequência de Cauchy. Então, agora vamos ver alguns exemplos. Então, a sequência eu vou escrever assim. Eu poderia escrever assim, a n, onde a n é igual a 1 sobre n, ou eu poderia escrever assim, né? Então, esse cara que está aqui dentro seria o termo geral da sequência, ou eu poderia escrever assim também, 1 meio, 1 terço. Todas essas notações significam exatamente a mesma coisa, né? Essas reticências aqui no fim significa que os demais termos são construídos seguindo a mesma lógica que foi usada para construir esses 4 primeiros termos aqui. Então, esta sequência é de Cauchy. Bom, vamos ver. Solução. Seja epsilon maior que 0. Tá bom? Se epsilon 0 for igual a epsilon sobre 2, então esse cara ainda vai ser maior que 0. Tá? Neste caso, como a sequência 1 sobre n é convergente, na verdade eu sei exatamente para onde ela converge, né? Converge para 0, né? Existe um n0 natural, tá bom? Tal que n maior ou igual que n0 implica que módulo de 1 sobre n menos 0 é menor do que epsilon. Só que tudo isso, epsilon 0. Só que tudo isso que está escrito aqui é a mesma coisa que 1 sobre n. Então eu vou apagar e escrever simplesmente 1 sobre n menor do que epsilon 0. Agora notem o seguinte. Note que, por enquanto vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para esta diferença aqui.
tá bom? Isto é menor ou igual que, isso aqui eu estou usando a desigualdade triangular, é menor ou igual que módulo de 1 sobre n mais módulo de 1 sobre m. Se você duvida, basta lembrar que x menos y é a mesma coisa que x mais menos y, tá bom? Então, módulo disso é menor ou igual que módulo de x mais módulo de menos y, que é módulo de y. Agora, isto é igual a 1 sobre n, porque n é positivo, mais 1 sobre m. M também positivo. Então, se eu tomo n maior ou igual, vou fazer assim, n maior ou igual que n0, eu sei que 1 sobre n é menor do que epsilon 0. Então, isso aqui é menor do que epsilon 0 mais esse pedacinho. Só que, se eu tomo m também maior do que n0, então 1 sobre m vai ser menor do que epsilon 0 também. Para todo número natural maior do que n0, 1 sobre este número natural é menor do que epsilon. Então, se eu tomar este cara e este cara, ambos maiores ou iguais que n0, então este pedacinho vai ser menor do que isso e este pedacinho vai ser menor do que isso. Agora, quando eu somo epsilon 0 mais epsilon 0, isso dá 2 epsilon 0, que é igual a epsilon. Ou seja, toda vez que eu tenho dois números naturais a partir desta posição, a distância entre os termos da sequência, olha só, são estritamente menores que epsilon. Logo, 1 sobre n é uma sequência de Cauchy. Então aqui a gente já acabou de ver Cauchy. Acabou de ver um exemplo de uma sequência convergente que é também uma sequência de Cauchy. Logo mais, a gente vai provar que isso é o caso para toda sequência convergente. Toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy, tá bom? Agora vamos ver um exemplo de uma sequência que não é uma sequência de Cauchy. Exemplo. A sequência aqui eu poderia escrever o seguinte: menos 1 mais menos 1 elevado a n, tá bom? É n natural. Eu poderia escrever, não, menos 1 não, é só 1. Ou eu poderia escrever, vamos lá, não está apagando. Ou eu poderia escrever AN, né, com AN igual a 1 mais menos 1 elevado a n. Ou eu poderia escrever simplesmente 0, 1, 0, 1, 0, 1. Essas três notações representam a mesma sequência. Mais uma vez, né, essas reticências significam que, a partir daí, os termos são construídos usando a mesma lógica de construção dos primeiros termos da sequência, que são os que eu escrevi aqui. Ela não é de Cauchy. O que já era esperado, né? Já que ela não é convergente, eu já contei para vocês várias vezes que toda sequência de convergente é de Cauchy bom, toda sequência de Cauchy é convergente. Então, essa sequência não é de Cauchy e a gente vai tentar descobrir por quê. Antes disso, né, a gente precisa meio que descobrir o que significa uma sequência não ser de Cauchy. Aqui a gente tem a definição de uma sequência de Cauchy. Então, dizer que uma sequência não é de Cauchy significa que ela não satisfaz a definição, significa que para entender como provar que uma sequência é de Cauchy, eu preciso negar a definição de sequência de Cauchy. Então, a negação da definição de sequência de Cauchy, né, é a seguinte: uma sequência não é de Cauchy, então AN não é de Cauchy se existir um epsilon maior que zero
Eu tenho que negar cada uma das partes da definição. Aqui está dizendo para todo epsilon, a negação disso é existe algum epsilon. E aqui está dizendo existe um n0, então a negação disso seria para todo n0, né? Então, a n não é de Cauchy se existe um epsilon maior que zero, tal que para todo n0 natural, né, para todo n0 natural, existe um m maior ou igual que n0 e existe pelo menos um m maior ou igual, eu preciso dizer m natural, não, vocês entendem que é natural, né? Maior ou igual que n0 e pelo menos um n maior ou igual que n0, né? tais que m e n maior ou igual que n0 implica na negação do que a gente tem aqui. E a negação disso é módulo de AM menos, ou o contrário, né? AN menos AM, tanto faz, maior ou igual que epsilon 0. Então, o que eu tenho que fazer para mostrar que essa sequência não é de Cauchy é o seguinte: eu preciso encontrar um epsilon 0 maior que 0 e mostrar que não importa o número natural que eu escolha, sempre vai existir termos da sequência a partir daquela posição cuja distância, né, entre eles não é menor do que epsilon, é maior ou igual que epsilon 0. Então, vamos chutar um valor aqui. Na verdade, não é bem um chute, porque eu sei o que vai dar certo. Porque se você olha para essa sequência, você percebe que existe aí uma distância máxima, né, entre dois elementos consecutivos. Nem entre dois elementos consecutivos, não. Entre dois elementos quaisquer dessa sequência. Se você escolher dois elementos quaisquer dessa sequência, e você faz a distância entre eles, você sabe qual é o valor máximo que você vai obter, não é? Então eu vou fazer isso. Eu vou escolher epsilon 0 igual a essa distância máxima. Porque aí eu já sei que vai dar errado assim. Eu poderia escolher um epsilon menor, também ia dar errado, mas esse aqui está suficiente. Então, seja epsilon 0 igual a 2 e n0 natural qualquer, tá bom? Epsilon 0 é fixado igual a 2 e n0 é o número natural que você quiser, tá bom? Porque aqui está dizendo que para todo natural eu preciso encontrar dois termos cuja distância entre eles é maior ou igual que epsilon 0. Agora eu vou fazer o seguinte, seja m maior ou igual que n0, né? Vamos ver aqui, ímpar. Essa sequência, todos os elementos que estão em posições ímpares são 0 e todos os elementos que estão em posições pares são iguais a 1. Então eu vou pegar dois termos. Não, acho que o 2 não vai dar certo, né? Não, eu tenho que pegar 1. Porque se eu pego dois elementos quaisquer na sequência e calculo a distância entre eles, então a distância máxima vai ser 1, né? Por exemplo, se eu calculo a distância de 1 para 1 dá 0. Se eu calculo a distância de 1 para 0 dá 1. Então eu tenho que tomar epsilon igual a 1. Se eu tomar epsilon igual a 2 dá errado aqui. Deixa eu ver. 1 mais menos 1 elevado a n. Quando n é igual a 1, dá 0. Ah não, essa sequência aqui não é a sequência 0, 1, 0, 1, 0, 1. É a sequência 0, 2, 0, 2, 0, 2. Por isso a minha confusão. Tá? A gente não está trabalhando com esta sequência. Talvez o termo geral dela fosse esse aqui, não é? Vamos ver. Se n é igual a 1, então eu tenho 0. Se n é igual a 2, então eu tenho 1. Se n é igual a 3, daí eu tenho 0.
Se n é igual a 4, eu tenho 1, tá. Então, o termo geral da sequência 0, 1, 0, 1, 0, 1 é esse aqui. É 1 mais menos 1 elevado a n sobre 2. Tá bom? Só uma pequena correção. Tá, agora sim, vamos tomar epsilon0 igual a 1 e n0 o número natural qualquer. Então, seja m maior que 0, eu tenho que tomar um número, pode ser par, e n maior ou igual que n0, ímpar. Então, a gente tem m e n maiores ou iguais que n0, porém, quando a gente faz an menos am, como o an está numa posição ímpar, ele é 0, então 0, e o am está numa posição par, então ele é 1. Isso aqui é igual a 1, que é, olha só, maior ou igual que epsilon0. Então, eu encontrei um epsilon0, tal que, né, para qualquer número natural, eu sempre consigo encontrar dois elementos a partir daquela posição, desta posição n0, né, cuja distância entre eles não é estritamente menor que esse epsilon, é o contrário, é maior ou igual que epsilon. E daí, o que a gente acabou de mostrar foi que, então logo, ou isso mostra que a n, né, não é de Cauchy. Quem que é a n? Onde a n é igual a menos 1. Eu já estava fazendo errado de novo. É 1 mais menos 1 elevado a n sobre 2. Não é de Cauchy. Tudo bem? Agora, a gente vai começar a provar os primeiros resultados a respeito de sequências de Cauchy. O primeiro desses resultados é, digamos, o mais simples deles. A gente vai provar que toda sequência convergente é de Cauchy. A gente vai usar apenas umas manipulações algébricas que a gente já fez várias vezes para conseguir esse resultado. Depois, a gente vai mostrar que toda sequência de Cauchy é limitada. Aqui a gente também vai fazer algo que a gente já fez. Se vocês lembram da definição, assim que a gente viu sequência convergente, o primeiro resultado que a gente mostrou foi, o primeiro ou o segundo, foi que toda sequência convergente é limitada. A demonstração é muito parecida com aquela, tá bom? A demonstração de que sequência de Cauchy é limitada é muito parecida com a definição, com a demonstração de que sequência convergente é limitada. Então vamos enunciar aqui o nosso primeiro resultado, o teorema. Toda sequência convergente é de Cauchy. É de Cauchy. E vamos à demonstração. Eu vou começar dando nomes aos objetos, então seja a n uma sequência convergente. Na verdade, eu posso escrever isso de uma maneira mais objetiva, né, com mais informações. Então, seja E aqui a gente já diz muito mais coisa, né? Então, seja a n uma sequência convergente e seja a o limite dessa sequência. Então, aqui uma introdução mais completa para essa demonstração. Então,
vou fazer assim, seja resumindo as coisas, eu vou colocar um plural aqui e epsilon maior que zero. Agora, se eu tomar epsilon zero como sendo epsilon sobre 2, isso ainda é maior que zero. Então, como a n é convergente e converge para esse número a, né? Então, para este epsilon maior que zero, para este epsilon maior que zero, existe uma posição na sequência, existe um n0 natural, né, que marca uma posição na sequência, a partir da qual todos os termos da sequência estão a uma distância de A, que é menor do que epsilon zero. Para mostrar que essa sequência é de Cauchy, a gente vai precisar fazer aqui uma série de manipulações. Na verdade, a gente já começou a fazer essas manipulações, né? E lá no fim a gente quer chegar nesta afirmação. Logo, se M e N forem ambos, né, maiores ou iguais que N0, ou seja, se eu pegar dois termos quaisquer da sequência a partir desta posição, então a distância entre eles vai ser menor do que epsilon, tá bom? E eu acho que este N0 aqui já é o candidato que a gente deve colocar aqui. A única coisa que a gente tem que fazer é como que a gente chega de fato nesta afirmação. Porque esta é a afirmação que diz pra gente que esta sequência AN é uma sequência de Cauchy. Então, vamos lá. Então, note que a gente quer mostrar que a N menos a M, né, a partir de uma certa posição, são estritamente menores que este epsilon maior que zero dado aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Note que se M e N forem ambos maiores ou iguais que N0, temos que isso aqui é a mesma coisa que a N menos A, mais A menos AM. Vou usar a desigualdade triangular, isso é a mesma coisa que a N menos A mais A menos AM, que é a mesma coisa que AM menos A. Agora, quando um número natural, né, quando um termo está numa posição que é a partir desta, a distância dele para A é menor do que epsilon zero. E aqui eu tenho que N, né, a posição desse termo está a partir de N0. Então, este pedacinho vai ser menor do que epsilon zero. E o M é a mesma coisa. Este termo AM está a partir desta posição, porque o índice dele é maior ou igual que N0. Então, esse pedacinho também é menor do que epsilon zero. E isso aqui dá 2 epsilon zero, que é igual a, se você lembrar quem que é epsilon zero é epsilon sobre 2. Então, 2 vezes epsilon zero é epsilon. Agora, logo, se M e N forem ambos maiores ou iguais que N0, a gente conclui que isto, AN menos AM, é menor que, eu coloquei epsilon zero de novo, é epsilon, menor do que epsilon. Portanto, isso mostra, se você olha para a definição de sequência de Cauchy, né, que a AN é uma sequência de Cauchy. Tudo bem? Isso encerra a primeira demonstração de hoje. Agora, a gente vai mostrar que toda sequência de Cauchy é limitada. E essa demonstração é muito parecida com a demonstração, mais uma vez, né? É muito parecida com aquela demonstração de que toda sequência convergente é limitada. Então, eu vou seguir o Elon, porque esse lema ele é usado na próxima
Um lema é um resultado auxiliar que é usado por um teorema. Então, como ele sozinho ele é útil, mas não é assim extremamente importante, né? Basicamente a gente vai usar especificamente nesse teorema, então eu vou chamar de lema ao invés de teorema. Então, toda sequência de Cauchy é limitada. Deixa eu fazer uma enquete para vocês. Toda sequência limitada é convergente, sim ou não? Toda sequência limitada é convergente, sim ou não? Vamos lá, pessoal, votem. O que a intuição de vocês está dizendo? Toda sequência limitada é convergente. Precisamos de mais um voto para desempatar. Tá bom. Ficou empatado. A resposta é não, tá bom? E a gente acabou de ver uma sequência limitada que não é convergente, tá bom? A gente precisa de hipóteses adicionais. Por exemplo, se além de limitada a sequência for monótona, então aí sim a gente pode concluir que ela é convergente. Isso é o conteúdo do teorema da convergência monótona. Quando uma sequência ela é só limitada, a única coisa que a gente pode afirmar é que ela possui uma subsequência que é convergente. Este é o conteúdo do teorema de Bolzano-Weierstrass. Tá bom? Então, cuidado. Nem toda sequência limitada é convergente. Porém, toda sequência convergente é limitada. Então, se você tem uma sequência e ela não é limitada, então você já sabe que ela não é convergente. Esta é recíproca, né? Vamos à demonstração deste lema. Então, vou dar nomes aos objetos. Então, seja a n uma sequência de Cauchy, né? Então, se ela é uma sequência de Cauchy, dado epsilon maior que zero, aqui eu vou escolher um epsilon só por formalidade. Não precisa, tá bom? Não precisa, mas eu vou escolher um epsilon apenas por uma questão de formalidade. Então eu poderia escolher epsilon igual a 1, que provavelmente é como o Elon faz. Quer dizer, eu tenho que escolher um epsilon desde que seja maior que zero. Aí você pode escolher epsilon igual a 2, eu vou escolher epsilon igual a 3, tá bom? Então, dado epsilon igual a 3, que é maior que zero, como a n é uma sequência de Cauchy, existe uma posição na sequência, existe um n0 natural, tal que n... Lembrando, o que eu vou escrever daqui para frente seria verdade, não importa que epsilon maior que zero eu escolhesse. Então, existe n0 natural, o n0 é que iria mudar. Se eu mudo o epsilon, então a posição na sequência é que muda, mas sempre existirá uma posição na sequência, não importa que epsilon você escolha, porque eu já sei que a sequência é de Cauchy. Então, dado epsilon igual a 3, que é maior que zero, existe uma posição na sequência, tal que, para todo número natural, a partir desta posição, né, temos que os termos... Não, faltou um pedacinho aqui. Não é convergente, é sequência de Cauchy. Então, se eu pego dois termos quaisquer da sequência a partir daquela posição, então a distância entre eles
é menor do que epsilon 0. Menor do que epsilon. Que eu estou tomando como sendo o número 3. Tá bom? Poderia ter escolhido qualquer número positivo. Eu escolhi 3. Agora, eu quero reescrever esta expressão. E eu vou fazer o seguinte. Então, se n for maior ou igual que n0, então eu sei que, lembrando, isso aqui é uma observação rápida que eu vou fazer. Módulo de x menos y, eu já pedi, inclusive, em outro vídeo para vocês provarem esta desigualdade para números reais. Isso é maior ou igual que módulo de x menos módulo de y em módulo. Tá bom? E eu vou usar essa desigualdade aqui de novo. Então, módulo de AN menos módulo de AM em módulo é menor do que, menor ou igual que módulo de AN menos AM, que é menor do que epsilon. Então, eu estou interessado só nesta desigualdade aqui agora. Este pedaço é menor do que epsilon. Então, isso implica que... eu vou usar a definição de módulo agora, né? Que módulo de AN menos módulo de AM é menor do que epsilon e maior do que menos epsilon. De novo, eu esqueci do M aqui, né? Se M e N forem ambos maiores ou iguais que N0. Na verdade, aqui eu já poderia fazer o seguinte. Esta desigualdade, ou esta desigualdade, deixa eu colocar o 3 aqui também, já que a gente sabe quem que é o nosso epsilon. Ela é válida, essa desigualdade é válida, não importa que M e que N que eu tome, desde que sejam ambos maiores ou iguais que N0. Então, se eu jogar este cara aqui fora, né, se eu jogar esta restrição fora e trocar o M, trocar este M e este M pelo N0, então vai continuar válida, né, porque esse índice ele é maior ou igual que N0, esse índice é maior ou igual que N0, então a desigualdade é válida, porque olha só, ela é válida desde que M e N sejam ambos maiores ou iguais que N0. Então eu posso jogar fora a restrição em cima do M e ficar trabalhando só com o N. E aí está. Agora vamos nos concentrar apenas nesta desigualdade. E essa desigualdade diz pra gente que módulo de AN é menor ou igual que módulo de AN0 mais 3. Olha só. Toda vez que um termo da sequência está a partir desta posição, então o módulo desse número é menor ou igual que este número. Isso aqui é um número, tá bom? É um número fixado. Porque AN0 é um termo específico da sequência e epsilon, de novo, eu coloquei epsilon, é 3 agora. A gente sabe quem que é o epsilon, né? Vamos colocar ele aí. Agora, eu vou escrever aqui os termos da sequência. A1, A2, A3, AN0 menos 1, AN0, AN0 mais 1 e assim por diante. Então, essa desigualdade aqui está dizendo o seguinte. Daqui para frente, todos os termos da sequência em módulo são menores ou iguais que módulo de AN0 mais 3. Só que eu não sei nada sobre os termos que vêm antes, né, desta posição. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos esses termos, vou pegar o módulo de todos eles, vou colocar aqui A1, A2, até AN0 menos 1, tá bom? E nesta lista, se eu pegar o maior desses valores,
né? Isso aqui são os módulos de todos os valores que vêm antes, né, desta posição. Se eu pegar o maior desses valores, então este número, se eu fizer o seguinte, se eu tomar m como sendo o máximo de todos esses números aqui, então cada um desses termos em módulo vai ser menor ou igual que m. Só que isso ainda não inclui os demais termos. Então eu vou fazer o seguinte. Nesta lista aqui, que tem n0 menos 1 termos, eu vou incluir este número aqui. Então, a n0 em módulo mais 3. Agora eu vou pegar o maior elemento deste conjunto. M vai ser o máximo. É um conjunto finito, todo conjunto finito de números tem um elemento máximo. Agora, como m é o maior dentre todos estes números, segue que todos os termos da sequência em módulo são menores ou iguais que m. Eu sei que, a partir desta posição, todos os termos da sequência em módulo são menores ou iguais que esse cara. E m é maior ou igual que este cara, porque m é o maior elemento deste conjunto. E para os demais termos, eu tenho a mesma desigualdade. Essa desigualdade também vale para esses demais termos aqui, porque, olha só, m é maior que o módulo de cada um desses termos. Então, essa desigualdade aqui é válida para todo n natural. Daí, se você lembra da definição de sequência limitada, você conclui que, logo, a n é limitada. Então, a gente sabe que toda sequência de Cauchy é limitada, sabe que toda sequência convergente é de Cauchy, o que não ajuda muito se a gente tentar mostrar que toda sequência de Cauchy é convergente. Então, eu vou perguntar para vocês, se eu tenho uma sequência... Acabou aqui a demonstração, tá bom? Então, se eu tenho uma sequência de Cauchy, a gente sabe que essa sequência de Cauchy, a gente já sabe que ela é limitada. O que mais eu tenho que fazer? Né? O que mais eu tenho que fazer para mostrar que ela é convergente? E aí? O que vocês fariam? Imagina que você tem uma sequência de Cauchy e você já sabe que ela é limitada. O que mais você tem que fazer para mostrar que ela é convergente? Cuidado, porque isso pode induzir vocês ao erro, tá bom? Essa pergunta. Porque eu coloquei a palavra limitada ali, você pode pensar, basta mostrar que ela é monótona, mas não, né? Porque olha só, nem toda sequência monótona, nem toda sequência convergente é monótona, tá bom? Nem toda sequência convergente é monótona. Então, o que eu teria que fazer para mostrar que uma sequência de Cauchy é convergente, já sabendo que toda sequência de Cauchy é limitada? Alguém tem alguma ideia? Tá, então vamos à demonstração. Não é tão simples quanto eu fiz parecer que é, tá bom? Porém, a gente só vai usar coisas que a gente já fez. Não vai aparecer nenhuma novidade no meio dessa demonstração. Então, vamos lá. Teorema. Toda sequência de Cauchy é convergente. E a gente, lembra, a gente já mostrou que toda sequência convergente é de Cauchy. Então, sequência. Se a gente junta este teorema com o primeiro teorema, a gente obtém um teorema se e somente se, né? Uma sequência é de Cauchy se e somente se ela é convergente. É isso que acontece quando a gente junta este teorema com o teorema anterior.
Então, vamos à demonstração desse teorema. Deixa eu dar nomes aos objetos primeiro. Então, seja a n uma sequência de Cauchy. Tá bom? E eu quero mostrar que essa sequência ela é convergente. Então, a gente vai começar tentando encontrar um candidato a limite para essa sequência. Porque se a gente quer mostrar que a sequência é convergente, a gente quer mostrar que ela converge para algum lugar, né? O que a gente vai fazer é tentar encontrar este lugar para onde supostamente essa sequência ela vai convergir. Do lema anterior, acho que esse foi o único lema que a gente provou nesse curso, então se eu tivesse escrito só do lema, então não haveria nenhuma confusão. Então, do lema, a sequência AN é limitada. Limitada. Agora eu pergunto para vocês o que a gente sabe sobre sequências limitadas. Dada uma sequência limitada qualquer, quais afirmações eu posso fazer a respeito dela? Ou que conclusões a gente pode tirar a respeito dela? Se eu tenho uma sequência limitada, então eu sei que logo, ou assim, ou segue. Vamos ver. Do lema, a sequência AN é limitada. Assim, do teorema. Qual é o nome do teorema que te permite fazer esta conclusão? Do teorema X, a N possui uma subsequência convergente. Qual é o nome do teorema? Alguém lembra? Pelo menos isso, pessoal. Qual o nome do teorema? Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Do teorema de Bolzano-Weierstrass, a N possui uma subsequência convergente que eu vou chamar de ANK, tá bom? Denote por A o limite, já que eu sei que a subsequência é convergente, então eu vou denotar por A, né, o número A, o limite desta subsequência. O que eu vou fazer agora é tentar mostrar que a sequência mãe converge para o mesmo lugar, tá bom? O que eu vou tentar mostrar agora é que a sequência AN converge para o mesmo limite que a sua subsequência. Lembrando, isso só funciona porque a sequência é de Cauchy, tá bom? Se não fosse, então provavelmente não daria certo. Vamos lá. Denote por A o limite da subsequência, certo? Agora vamos ao clássico seja epsilon maior que zero. Qualquer, tá bom? Se epsilon 0 é igual a epsilon sobre 2, que também é positivo, acho que a gente vai usar esse truque até o fim do curso, tá bom? A gente vai sempre diminuir mais ainda o epsilon para tentar encontrar coisas, né, a respeito, tentar encontrar desigualdades envolvendo o epsilon original. Então, seja epsilon 0 este número positivo aí. Então,
Então, aqui eu posso fazer duas coisas. Eu posso encontrar uma desigualdade levando em consideração o fato de que a subsequência converge para o número A, e também posso encontrar uma desigualdade envolvendo o fato de que a sequência AN é uma sequência de Cauchy. Eu acho que a gente vai precisar das duas, então vamos escrever as duas. Então, se ε0, né, satisfaz esta igualdade, então como AN é de Cauchy, existe uma posição na sequência que eu vou chamar de N1, né, tal que, se eu pego quaisquer dois termos da sequência, a partir dessa posição, Mn maior ou igual que N1, implica que a distância entre eles é menor do que ε0. E daí, como a NK é convergente, mais especificamente converge para o número A, né? Para o ε0 maior que zero dado, existe também uma posição na sequência, que eu vou chamar de N2, tal que, né, se você pega qualquer termo dessa subsequência a partir desta posição, então isso significa que aqui vai ter um probleminha com a notação, porque N2 é um dos índices. Olha só, se você escreve a subsequência, você tem assim AN1, AN2, AN3. Então, se eu escrever N2, então pode ser que você vai achar que é este N2 aqui, né? Você pode imaginar que, então a partir da segunda posição, todos os termos da subsequência estão uma distância de A que é menor que ε0? Não. Então eu vou mudar a letra para o que agora? Eu vou chamar de K2. Tá. Existe uma posição na sequência, K2 natural. Tal, eu vou chamar de K1, não tem problema. N1 e K1. Pronto. Tal que toda vez que os termos da subsequência estão a partir desta posição, né, então a NK, né, os termos da subsequência estarão a uma distância de A que é menor do que ε0. Isso porque a gente já sabe que a subsequência converge para o número A. Tá bom? Agora, seja N0 igual a o maior desses dois valores. Então, maior ou igual que N1 e maior ou igual que K1. Isso significa que, se eu tomar os termos da sequência a partir desta posição, então essas duas desigualdades elas vão ocorrer simultaneamente, né? Se eu tomar N e M maior ou igual que esse cara, então esta desigualdade ocorrerá. Se eu tomar NK maior ou igual que este cara, então esta desigualdade aqui ocorrerá. Agora, seja N0 o maior desses dois valores, e eu vou fixar um número natural agora, e NP, né, um número natural, tal que NP é maior ou igual que N0. Lembrando que NP aqui é para marcar posições aqui na subsequência, tá bom? Então, eu começo com a N1, a N2, aí eu vou lá longe, então tenho a NP aqui em algum lugar, a NP, e eu sei que o índice deste elemento na subsequência, ele satisfaz essa desigualdade, tá bom? Ele também é maior ou igual que esses dois caras simultaneamente, ou seja, esta desigualdade aqui ocorre também para o número ANP. Porque NP é maior ou igual que N0. Então, deixa eu só apagar esta...
Agora sim, né? Se n for maior ou igual que n0, temos que... Eu quero mostrar que a n menos a é menor do que epsilon. É isso que eu quero mostrar. Se eu conseguir mostrar isto, então acabou. Porém, a gente vai precisar fazer umas coisinhas antes. Isso aqui é a mesma coisa que a n menos a np. Olha, isso aqui é um termo da subsequência e o índice desse termo satisfaz essa desigualdade. Ou seja, quando eu faço ANP, quando eu meço a distância, quando eu calculo a distância de ANP até o número A, isso vai satisfazer essa desigualdade também, tá bom? Porque o índice dele satisfaz essa desigualdade e, portanto, NP é maior ou igual que K1, o que implica que essa desigualdade aqui é satisfeita. Daí eu vou só somar e subtrair este termo da subsequência, né, aqui, para facilitar a minha vida. Agora, olha só, isso aqui é menor ou igual que a n menos a np mais a np menos a. Agora sim, como n é maior ou igual que n0, né, este índice é maior ou igual que n0, e eu sei que este índice também é maior ou igual que n0. Então, essa desigualdade aqui é satisfeita para esses dois termos, ou seja, a diferença entre esses dois termos aqui em módulo é menor do que ε0. Mas, quando eu olho para esses dois termos, este índice satisfaz essa desigualdade. Logo, esta desigualdade aqui é satisfeita para o termo ANP. Então, mais ε0. E, de novo, aqui a gente fica com 2ε0. E se a gente lembrar que ε0 é ε sobre 2, a gente obtém ε. Ou seja, a gente mostrou que, dado ε maior que 0, existe uma posição na sequência tal que todos os termos da sequência, a partir daquela posição, estão a uma distância de A que é menor do que ε. Logo, limite de AN também é o número A. Isso mostra, né, que toda sequência de Cauchy é convergente. O trabalho aqui, deixa eu fazer um resumo da demonstração. Primeira coisa que a gente fez, deixa eu escrever, cadê? Deixa eu apagar isso aqui e daí eu escrevo um resumo dessa demonstração. A primeira coisa que a gente fez foi tentar encontrar um candidato a limite, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi concluir que a sequência era limitada, né? Se é de Cauchy, então é limitada. Daí a gente usou o teorema de Bolzano-Weierstrass. Essa daqui é uma outra coisa que eu recomendo que vocês façam. Quando eu vou preparar minhas aulas, eu só faço isso, né? Como foi construída a demonstração do teorema? Eu só escrevo uma lista de passos, digamos assim. E o resto eu vou preenchendo da maneira que eu achar mais conveniente. Então, primeiro a gente mostrou que a sequência era limitada, usando o lema, né? Depois a gente usou o teorema de Bolzano-Weierstrass para encontrar um candidato a limite, né? Então, candidato a limite. E depois, item 4, definições, basicamente. Você combina a definição de convergente mais Cauchy para concluir, finalmente, que limite de AN era o número A. Então, isso aqui seria um resumo da demonstração. Resumo.